Muito bem-vindo aí, muito bem-vinda, né, a imersão aí, exercício e diabetes, né, ela está acontecendo justamente aí para te ajudar a compreender aí os efeitos fisiológicos do exercício no diabetes. Eu sou Roberto Doro, eu como profissional de educação física e portador de diabetes aí há muitos anos, eu sei que a gente tem dificuldade em entender a doença, de como lidar com ela, né? Então a minha ideia é justamente facilitar aí esse convívio. E hoje, então, o tema, né, da imersão diabetes e exercício vai ser exatamente aí o treino aeróbio, né, na academia, ou o treino aeróbio em lugar aberto aí para quem tem diabetes. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando a gente pensa aí em exercício e diabetes, o exercício aeróbio ele já vem já de longa data sendo orientado, né, ou recomendado para quem tem diabetes para ajudar aí no controle. E por que o exercício aeróbio ele faz isso? Né? Isso aí é uma dúvida engraçada que quando eu estava na graduação, eu sempre tinha para mim o seguinte, se a pessoa que tem diabetes, ele tem um excesso de glicose no sangue, então o problema dele é muito açúcar no sangue. Se você faz o exercício com alta intensidade, você automaticamente ajuda a gastar mais essa quantidade enorme de glicose que tem no sangue. Então eu não entendi o porquê não era recomendado aí o exercício com alta intensidade. Claro que hoje a gente sabe das ações hormonais e de outros fatores aí que vão influenciar nas respostas glicêmicas. Mas naquela época, né, era assim que eu pensava. Então, a gente sabe que o exercício aeróbio, ele é indicado, né, para quem tem diabetes, ele é um exercício indicado para ajudar no controle, né, de quem tem aí diabetes. Por problema aqui no Instagram, agora retornou. Então, algo que a gente sabe, né, que o exercício para quem tem diabetes, ele é recomendado porque mesmo que o indivíduo treine aí numa intensidade leve a moderada, numa intensidade onde não seja muito diferente do que ele tem ali metabolicamente, pensando em gasto energético no repouso, ele consegue, mesmo para metabolizar a gordura, a gente precisa lá de uma parte da molécula de glicose. Então o exercício aeróbio ele sempre foi recomendado. Só que ao mesmo tempo, a gente sabe que se você fizer um exercício muito levinho, ele pouco vai degradar as nossas reservas de glicogênio. Então, quer dizer, diminuindo a reserva de glicogênio no músculo, pouca glicose vai ser retirada do sangue. Então, claro, o efeito ele fica aí comprometido. Então, o exercício aeróbio ele sempre foi recomendado para quem tem diabetes para ajudar no controle, justamente pela capacidade que o exercício aeróbio tem de diminuir a glicemia. Então, quando você está fazendo o exercício, se você está fazendo um trabalho aeróbio, o que a gente espera que aconteça aí com a glicemia? Que ela seja menor quando você terminou de fazer exercício, comparado com aquela que foi medida ali no início do exercício. Então, consequentemente, o que a gente tem aí? O exercício sendo feito de maneira aeróbia e de maneira, mesmo que seja no início, muitas vezes é recomendado ali que seja feito um dia sim, um dia não, porque o efeito do exercício aeróbio, por ele remover rápido, né, degradar bastante a reserva de glicogênio e continuar removendo a glicose do sangue mesmo depois do exercício, ele acaba aí sendo recomendado para que seja feita em intensidade moderada. Então, quer dizer, vai fazer o exercício em uma intensidade aonde você produza calor suficiente para transpirar, que sua respiração ela fique mais forte do que a gente tem quando está em repouso. Então, quer dizer, a necessidade aí de trocar o CO2 por oxigênio numa velocidade maior. Então, para ter aí realmente um desequilíbrio energético no nosso corpo, né, homeostático, para fazer com que o sistema se adapte a esse estímulo. Então, consequentemente, o exercício aeróbio sendo feito lá com intensidade, a recomendação é sempre entre 50% e 70% da frequência cardíaca máxima. Tá, mas o que quer dizer isso para mim? Né? Como é que eu vou medir isso no meu dia a dia? Uma maneira que a gente tem, pensando em frequência cardíaca, é você usar uma fórmula, né, que até hoje ninguém conseguiu explicar de onde veio, mas é o 220 menos a idade que você tem. Então, 220 menos a sua idade vai dar lá uma frequência cardíaca máxima estimada. Qual é o problema da gente trabalhar com 50% desse valor ou com 70% desse valor?
a gente sabe que quanto mais treinado é o indivíduo, menor a frequência cardíaca dele em repouso. Então o que acontece? Se a gente pega um indivíduo que não é treinado e coloca ele para andar rápido ou para fazer uma corridinha leve, o que naturalmente vai acontecer? O desequilíbrio que ele tem no organismo, ele é tão grande relacionado ao que ele tem no repouso, que rapidamente ele acaba se cansando. Então, quando a gente pensa aí no exercício moderado, o indivíduo, a gente pensa no moderado, pensando lá em volume e intensidade. Um volume mais alto e intensidade mais baixa. Então, quer dizer, é menos difícil do indivíduo fazer. Então, ele andar um pouco mais rápido, uma corridinha leve, ele vai conseguir fazer por um período aí um pouco maior. E, consequentemente, se ele aumenta essa intensidade, ele cansa muito rápido. Então, quando a gente pensa aí nessa referência de 50% a 70% da frequência cardíaca máxima e pega ela única e exclusivamente pelo 220 menos a idade, tem um risco grande, porque para aquele indivíduo que já faz exercício, talvez essa intensidade de exercício seja classificada como moderada para ele. Agora, para aquele indivíduo que nunca fez nada na vida e vai trabalhar com 70% da frequência cardíaca máxima, uma frequência cardíaca que ela é estimada por uma fórmula, pode acontecer que esse esforço, que teoricamente é para ser aí moderado, ele seja aí de alta intensidade para esse indivíduo. Então, consequentemente, ele vai se cansar rapidamente. E isso acaba não sendo bom, porque a gente não sabe. Por isso que é importante que a gente pense em exercício, pensar aí em risco cardiovascular e outras variáveis também que a gente tem que levar em consideração. Não é simplesmente pensar, eu estou com diabetes, então vou fazer exercício para controlar o diabetes. De repente, prejudica aí outra parte do sistema. Então, precisa levar sempre isso em consideração. Mas pensando em controle do diabetes, o exercício aeróbio ele sempre foi indicado. Agora, uma maneira de errar menos, qual é? É a gente usar o 220 menos a idade e pegar desse valor e tirar também a nossa frequência cardíaca de repouso. Porque quem é treinado tem uma frequência cardíaca de repouso menor do que quem não é treinado. Então, consequentemente, você consegue aí ter uma referência um pouco melhor. E aí trabalhar com os percentuais dentro disso. Que percentual? Entre 60% e 80%. Da reserva da frequência cardíaca. E acrescentar a esse número que dá de frequência cardíaca a sua frequência cardíaca de repouso. Dessa forma, a gente erra um pouco menos, porque a gente parte do pressuposto que uma resposta fisiológica que a gente tem, quem é treinado tem uma frequência cardíaca menor, então uma reserva de frequência cardíaca maior. Quem é pouco treinado, uma frequência cardíaca de repouso mais alta, consequentemente uma reserva de frequência cardíaca menor. Então, dessa maneira, a gente consegue monitorar um pouco melhor o esforço que esse indivíduo está fazendo. Como é que a gente faz para medir a frequência cardíaca? Normalmente você pode medir pegando aí 2 dedos, colocando aqui próximo da sua artéria radial, você vai sentir. Em repouso é muito fácil a gente sentir isso, só que em exercício às vezes fica um pouco mais difícil. Então um dos recursos é a gente usar o frequencímetro, aquela cinta que vai transmitir para um reloginho o quanto o seu coração está batendo. Hoje a gente tem aí frequencímetros no mercado, que são pulseiras, que também servem para monitorar a frequência cardíaca, mas se de repente você fala, poxa, professor, mas eu não tenho esse tipo de equipamento, como é que eu vou monitorar? A gente monitora pelas respostas fisiológicas que a gente tem. Então você vai lá caminhar, você vai correr, você vai perceber o quê? Eu estou produzindo calor para transpirar? Tô. Isso é uma indicação que o exercício é pelo menos aeróbio. E a respiração, como é que ela está? Você está muito ofegante, não está conseguindo conversar, não consegue falar 2, 3 palavras seguidas, sem ter que interromper para tentar respirar? Então quer dizer que você ficou ofegante, a intensidade ela foi muito alta para você. E qual é o efeito desse tipo de treinamento para quem tem diabetes? A gente sabe que o exercício aeróbio ele é poderosíssimo para tirar rapidamente a glicose que a gente tem no sangue. Porque mesmo que você esteja fazendo exercício ali com característica aeróbia, usando ali um pouco mais de gordura para gerar energia para o corpo, para fazer o músculo ali trabalhar, para a gordura ser metabolizada também precisa de glicose. Então, certamente o que vai acontecer? Para gerar energia, precisa de glicose, então vai ser usada a glicose. Para o músculo funcionar, precisa usar glicose, então está tirando glicose também do sistema, e essa glicose ela tem que vir de novo para o músculo através do sangue. Então isso vai fazer com que o transportador de glicose, independente da ação da insulina, ele vá até a membrana e traga a glicose para dentro do músculo. E isso faz com que a quantidade de glicose no sangue diminua. Então sempre quando a gente pensa em exercício aeróbico com intensidade moderada, ele vai sim ajudar a fazer, ajudar no controle aí de quem tem diabetes. Agora, o detalhe a pergunta não é o exercício aeróbico feito na academia ou feito fora dela. Então vamos falar um pouco aí das vantagens e desvantagens que a gente tem em relação a isso.
Então a gente tem aí a questão, por exemplo, pensando aí na vantagem que o indivíduo tem, né, de treinar na academia ou na parte em lugar aberto. Antes disso, eu quero conversar com vocês o seguinte: uma coisa que a gente tem que levar em consideração, já que a gente falou que o exercício aeróbio ele tende a diminuir bastante a glicemia, qual é o risco que a gente tem aí do indivíduo que tem diabetes e usa insulina fazer, de repente, quadro de hipoglicemia lá durante o exercício? Então, por isso que é tão importante antes de começar o exercício e também lá no final do exercício. Esse é o primeiro detalhe. O segundo que eu acho que a gente tem que levar em consideração, independente se vai fazer o exercício na academia, o exercício aeróbio, ou vai fazer o exercício fora da academia, é a gente levar em consideração o tempo de diagnóstico que tem essa pessoa. Por que isso? Porque normalmente o que a gente tem, quando você é recém-diagnosticado, você sabe que tem diabetes, você não sabe direito como tratar do diabetes, você não conhece muito bem os tipos de alimentos, os tipos de carboidrato e como eles vão responder na sua glicemia. Então é muito comum você ficar fazendo hiperglicemia e hipoglicemia. Uma hora muito alta, uma hora muito baixa. Outra situação. Normalmente quando você é diagnosticado, então uma pessoa que tem pouco tempo de diagnóstico do diabetes, ele está saindo de um quadro de hiperglicemia e está ajustando a quantidade de insulina que ele vai usar, por exemplo, no diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2, começa ali com a metformina, se for necessário, associa ali algum outro tipo de medicamento. Mas a gente entende que esse indivíduo que ele é diagnosticado por um período, por um tempo menor, ele certamente ainda tem um controle da glicemia não muito dentro do que é recomendado. Isso vai refletir no quê? Em um exame que chama lá hemoglobina glicada. Então a hemoglobina, a gente sabe que ela se liga à glicose de maneira irreversível, então existe um exame que mede quanto de glicose tem associado à hemoglobina. E a recomendação é que a hemoglobina glicada fique sempre abaixo de 7%. Muitas vezes no diagnóstico a hemoglobina está acima de 8%, às vezes 9%. E o indivíduo mesmo, durante o primeiro ano, às vezes segundo ano de diagnóstico que ele tem, ele ainda não consegue ter um tratamento eficiente para poder ter a hemoglobina glicada abaixo de 7%. E qual a relação da hemoglobina glicada com o tipo de exercício que ele vai fazer? Porque a gente tem que entender que se ele não tem uma hemoglobina glicada muito baixa, a gente entende que a maior parte do tempo a glicemia dele tem estado em valores acima de 154 mg por decilitro, que é a referência de hemoglobina glicada abaixo de 7%. Então, a gente sabe que a partir de 180 você já está hiperglicêmico. E certamente, para ter uma hemoglobina lá de 8, 9 ponto alguma coisa, esse indivíduo, ele certamente, a maior parte do tempo, ele está com a glicemia mais alta. Então, isso diminui bastante aí o risco dele fazer hipoglicemia. Diferente daquele indivíduo que tem diabetes já diagnosticado há vários anos e entende os tempos de ação dos tipos de insulina que ele vem utilizando para o tratamento, ele entende a relação que existe da compensação da insulina com o tipo de carboidrato que ele está consumindo, o efeito da insulina durante o exercício físico, mas esse indivíduo, por ele certamente a gente entende que ele tem a hemoglobina glicada mais dentro do padrão do que é recomendado, é abaixo de 7% de glicosilação, só que também isso aumenta o risco de fazer hipoglicemia. Porque se ele tem hemoglobina em torno de 7, a gente sabe que o valor médio de glicemia dele ficou mais ou menos em torno de 154. Então a gente sabe que a glicemia normal qual é? Jejum de 8 horas, 100 mg por decilitro, e após sobrecarga, após você se alimentar, até 2 horas após se alimentar, valores menores do que 140 mg por decilitro. Se esse indivíduo que tem diabetes consegue ter um valor médio de 154 mg por decilitro, a gente vê que ele não está muito acima do que é considerado aí no valor de normalidade. Então é provável que quando ele venha treinar, ele tenha ali glicemia antes de começar a treinar, às vezes em valores menores do que 154. Às vezes valores muito próximos de 100. Então isso acaba aumentando o risco, se ele for exposto a fazer um exercício aeróbio, né, com intensidade moderada, dele fazer quadros de hipoglicemia. Então isso é uma coisa importante aí que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensar, o indivíduo que tem diabetes, ele vai fazer que exercício? Faz aeróbio que diminui a glicemia. É verdade. Só que quando a gente pensa em risco de hipoglicemia, quem é mais já é diagnosticado há mais tempo, tem um controle melhor da glicemia, ele tem um risco maior de fazer hipoglicemia do que aquele indivíduo que é menos controlado. Isso é uma coisa importante. Agora vamos falar da vantagem aí que a gente tem de treinar, por exemplo,
por exemplo, aí na academia, né? Qual que é a vantagem que a gente tem aí do treino dentro junto ali na sala de musculação, né? Numa área ali na academia, lugar fechado? Primeiro, você não está exposto ao tempo. Então, se você vai fazer o exercício e você está, por exemplo, com a glicemia mais alta, a gente sabe que acima de 180, os rins já começam a trabalhar mais rápido para tentar ajudar a eliminar aquele excesso de glicose que tem no sangue através da urina. Então a gente sabe que esse indivíduo ele está perdendo já glicose pela urina e quando ele ficar desidratado também aumenta. Então se ele está trabalhando em um lugar que é fechado, com ar condicionado, ele não está diretamente no sol, por exemplo, o risco dele desidratar vai ser menor. E também fica mais fácil para ele também ir tomando água, né? Ele está no ambiente fechado, está no ambiente controlado. Outro detalhe importante, muitas vezes o portador de diabetes que vai fazer o exercício, vai fazer exercício sozinho e não tem lá um bom controle. Tem hora que ele está fazendo hiper, daqui a pouco está fazendo hipo. Se ele está em um lugar que é fechado, que tem outras pessoas próximas e que sabem que ele tem diabetes, fica menor esse risco dele de repente passar mal, fazer uma hipoglicemia e não tem ninguém ali que possa ajudá-lo. Eu falo isso porque, infelizmente, várias vezes eu já vi em academia, né, eu trabalhando lá de personal, de repente... Então, a gente tem que levar em consideração essa situação. A segurança que o indivíduo tem, ela vamos dizer assim, maior. Outra, fica muito mais fácil a gente associar o trabalho aeróbio com um treino resistido, por exemplo. Você pode usar lá os aparelhos, fazer um treino de musculação e fazer o treino aeróbio. Então, essa é uma vantagem que a gente tem aí no treino na academia. E quais são as vantagens? Na nossa vida, a gente sabe que a gente tem aí vantagens e desvantagens. Então, a questão quais são as desvantagens de você treinar na academia? Primeiro, às vezes o treino aeróbio na academia, ele acaba sendo monótono. Então, você vai lá, por exemplo, na esteira, fica lá uma velocidade fixa, por exemplo. Coloca lá 6 por hora, 5,5, 6 por hora, que é um andar rápido. Você está ali andando e fica ali, né? Não sai daquilo. Meia hora, 40 minutos é o tempo que você vai fazer o exercício. Então, essa é uma desvantagem que a gente tem. Uma maneira de minimizar essa desvantagem, qual é? A gente colocar treinos, mesmo com característica aeróbia e moderado, com intensidades diferentes de treino e colocá-lo em uma situação onde ele comece ali a caminhar 5 por hora, aí depois de 1, 2 minutos aumenta um pouquinho a velocidade, aí 1, 2 minutos aumenta de novo a velocidade, até começar a fazer uma corridinha leve, aí começar a sentir um pouco cansado, aí diminui a velocidade. Então dessa maneira você quebra a monotonia de ficar, por exemplo, ali só na esteira na mesma velocidade. A mesma coisa pode ser aplicada na bicicleta ergométrica. Então, a mesma situação, pedala ele numa determinada carga, 1, 2 minutos, aumenta um pouquinho a carga, vai aumentando a carga até sentir a perna começar ali a queimar, sentir que tá começando a ficar ofegante, aí diminui a intensidade de novo, fica lá um pouco no levinho, aí vai de novo aumentando a intensidade. Então, dessa maneira, você fica atento ao que você está fazendo ali no exercício, o tempo passa mais rápido, e essa é uma desvantagem que a gente acaba aí tirando quando a gente pensa aí no exercício num ambiente que é fechado. Agora, quando a gente pensa aí na questão relacionada no local aberto, a vantagem que a gente tem de você trabalhar treino aeróbio no lugar aberto é que você geralmente vai ter contato com outras pessoas, né, coisa que não está acontecendo agora, já que a gente está passando por esse momento de isolamento social. Durante muitos anos eu dei aula no Parque do Ibirapuera às 6 horas da manhã, então a gente chegava lá, o sol estava nascendo, sabe? Então assim, é uma visão bacana, você tá ali correndo no parque com um sereno, então é um ambiente diferente, isso aí estimula a gente, é bacana. Só que tem o detalhe de um dia que tá um dia bonito, é legal você correr assim, no dia que tá um dia muito nublado ou chovendo, já você não tem tanto estímulo para ir fazer o exercício, então seria essa uma desvantagem. Outra situação que a gente tem, quando a gente pensa aí no próprio, vamos pensar no mais comum, que é o caminhar e o correr, né? Quando você está num ambiente fechado, você normalmente, colocando a velocidade ali, por exemplo, na esteira, você impõe um ritmo para fazer. Coisa que você não tem quando você está trabalhando externamente. Então, externamente, a tendência natural a gente tem que ficar muito atento para não fazer um exercício numa intensidade menor. Porque você precisa gerar atrito ali com o solo, mover o seu corpo, e de repente você começa a cansar, você começa a dar um passo menor, começa a dar uma diminuída. Então, isso é uma coisa que a gente precisa aí
tomar cuidado em relação a quando vai fazer o exercício fora, para você prestar atenção no ritmo ali, para você manter realmente um ritmo que seja moderado. Então, a gente tem sim só que isso também atrapalha, às vezes, um pouco na hora de você precisar medir a glicemia antes ou depois do exercício. Está num lugar totalmente aberto, está num lugar exposto, né? Então, às vezes, fica meio difícil para você manusear ali o material. Ter sempre junto com você uma garrafinha ali com água, né? Levar, às vezes, algum suplemento aí com carboidrato, as insulinas ou glicosímetro. Então, isso aí, muitas vezes, quando você está num lugar aberto, é um pouco mais chato de lidar do que quando a gente está num lugar que é fechado, que você deixa num canto ali próximo de onde você está treinando. Então, sempre que a gente pensa em vantagens e desvantagens, a gente sempre vai ter vantagens de treinar no ambiente fechado e desvantagens de treinar no ambiente fechado. E também vantagens e desvantagens de treinar no ambiente aberto. Só que muitas vezes essa variação ela é importante também, porque se você fica sempre no mesmo lugar, acaba assim se tornando monótono. E a gente tem que entender que o exercício, quando a gente pensa aí no exercício que é aeróbio, que é o tratamento de quem tem diabetes, ele é um tipo de exercício que é recomendado sim para o tratamento. E você precisa fazer, claro, de preferência todos os dias, porque é um remédio. Né? A gente tem o efeito do exercício. O exercício aeróbio é legal, ele diminui rápido a glicose ali do músculo e continua captando glicose depois do exercício. E o sensor de insulina no músculo ele fica sensibilizado. E isso dura aí por pelo menos 24 horas. Então, se fizer o exercício, eu faço exercício, eu não gosto muito de fazer, eu vou fazer um dia sim, um dia não. Pensando em controle de diabetes até vai ajudar. Mas pensando em condicionamento físico, em você melhorar a sua condição cardiorrespiratória, você vai ter uma melhora aí menor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. Um outro detalhe importante aí, que eu acho que é legal a gente comentar com vocês, é com relação à medida da glicemia que a gente tem após fazer o trabalho aeróbio. Porque o trabalho aeróbio ele é ótimo para diminuir a glicemia, sem dúvida alguma. Vai lá fazer o exercício, grandes grupos musculares, o tempo inteiro a musculatura trabalhando, glicemia mediu antes, glicemia depois, ela geralmente é menor. Só que foi como eu falei, após o exercício, a gente vai ter aí ainda o corpo, fisiologicamente, ele tem lá algo que a gente chama de EPOC, que é um momento aí onde ainda a troca de oxigênio ela fica bastante acelerada para tentar buscar a homeostasia do organismo novamente e repor tudo o que você gastou. Dentro desse repor o que você gastou está justamente a glicose. Então, independente de você se alimentar ou não, o corpo vai tentar ali armazenar a energia. Então você se alimenta depois do exercício, consequentemente, essa glicose que chega, ela vai ficar armazenada ali no fígado, vai depois para a corrente sanguínea e vai ficar armazenada no músculo. Só que o receptor de insulina ele está sensível. Então a insulina, mesmo que tenha menos insulina circulando, ela começa a se ligar aos receptores de insulina, faz lá a proteína que transporta a glicose em grande quantidade vir até a membrana e remover glicose rapidamente para fazer a reserva no tecido muscular. Então esse efeito que a gente sabe fisiológico que vai acontecer depois de você fazer o exercício aeróbio, ele permanece aí por no mínimo 24 horas. E isso pode sim fazer o indivíduo ter quadros de hipoglicemia após fazer o exercício. Então, algo que eu acho que é importante, né, que quem tem diabetes aí tem que levar em consideração, e quem é profissional de educação física e trabalha com quem tem diabetes, também precisa levar em consideração, é justamente você medir a glicemia antes do exercício, mede no final, só que quanto tá nesse final? Isso é extremamente importante a gente entender. Porque, poxa, fez lá o exercício, mas terminou o exercício com 100, 108. Isso é maravilhoso, não tem dúvida. Só que tá 108 indo para onde? Tá 108 subindo ou tá 108 descendo? O que a gente entende é depois do exercício, o natural é de 108 para baixo. Então é sempre importante, por isso que eu falo bastante, né, para vocês, com relação aí a você entender se está usando insulina, qual é o tempo de ação dessa insulina. Quer dizer, ele terminou o exercício. Depois do exercício, esse indivíduo ele vai ter insulina basal junto com insulina rápida lá fazendo efeito, porque isso aí certamente vai aumentar o risco de fazer hipoglicemia. Ah, não, ele só tem a insulina basal. Então já diminui um pouco esse risco. Né? Mas é sempre importante ter carboidrato e, além disso, fazendo o exercício aeróbio, nessa intensidade que é moderada, sempre medir a glicemia no final do exercício e medir depois de uma meia hora, uma hora depois que fez o exercício, para confirmar se não está com risco aí de fazer nenhum quadro de hipoglicemia.
Em quem tem diabetes tipo 2, muitas vezes não usa lá a insulina, mas precisa entender qual é o tipo de antidiabético oral que ele usa. Porque se ele usar, por exemplo, uma sulfonilureia, que é um tipo de medicamento que faz com que o pâncreas produza uma quantidade maior de insulina, no pós-exercício, mesmo que essa quantidade que o medicamento estimula o sistema a produzir, ele vai tender a ficar mais sensível. Então, mesmo com menos insulina, vai continuar captando glicose. Então, precisa tomar cuidado para muitas vezes aí não fazer hipoglicemia. Tem outro tipo de medicamento lá que chama glitazona, que ele vai também sensibilizar o receptor de insulina. Então, quer dizer, o próprio medicamento ele trabalha diminuindo a resistência à ação da insulina. Aí você vai lá e faz exercício. Fez o exercício, diminuiu mais ainda o sensor de insulina. Durante o exercício, talvez não tenha risco aí de fazer hipoglicemia com esse portador de diabetes tipo 2. Mas no pós-exercício, aonde vai ter insulina ali circulando e os receptores estão extremamente sensibilizados, vai captar uma grande quantidade de glicose. E isso pode sim levar o indivíduo a quadros de hipoglicemia. Então essa dica que eu estou dando para vocês é uma questão de segurança. Sempre tem que medir? Não, porque de repente foi treinar com 240 e terminou o treino com 190. Então, ele não vai fazer hipoglicemia depois de uma hora. A não ser que ele tenha compensado lá com insulina ultra rápida. Mas se ele não compensou, raramente ele vai fazer hipoglicemia. Então, essa é uma relação que a gente precisa entender que valor que está e fazer uma relação com a quantidade de insulina que tem, se for necessário suplementar com um pouquinho de carboidrato. Por que eu falo pouquinho de carboidrato? Porque não adianta se entupir de carboidrato que depois vai ficar hiperglicêmico e vai demorar um tempão para conseguir compensar novamente, tá certo? Então, pessoal, acho que a informação, pelo menos, que eu tinha para dar era essa, né? A gente vai ter uma pergunta aqui do Johnny. Boa noite, Johnny. Está perguntando aqui se a hemoglobina glicada ela revela aí valores de algumas semanas atrás. Na verdade, a hemoglobina glicada, o que a gente pega como referência? As hemácias do nosso corpo, elas duram em torno de 90 dias. Elas sofrem lá um processo que é chamado de apoptose, quer dizer, ela vai se deteriorando e o próprio corpo produz aí uma nova hemácia. Só que na hemoglobina, ela chega a durar até 120 dias, mas, por padrão, se segue a referência das demais hemácias. Então, toda vez que se faz a medida de hemoglobina glicada, a referência que a gente tem, quer dizer, você está com, sei lá, com 8% de glicosilação, ou está com 6,9% de glicosilação. Esse valor está sendo referenciado ao quê? A 3 meses atrás. Ele sempre vai ser a uma data passada. Não é que hoje você está controlando, por exemplo, eu estou totalmente descompensado. Aí eu comecei a fazer exercício, estou fazendo contagem de carboidrato e comecei a controlar. 3 semanas eu consegui já manter minha glicemia mais ou menos dentro do tempo no alvo, que a gente chama, que é abaixo de 180 e acima de 70. Aí você vai lá e faz o exame de sangue, faz a hemoglobina glicada. O valor que der, ele não vai refletir, assim, não vai impactar tanto. Claro, já está contribuindo para que essa hemoglobina diminua, mas ele não vai ter uma resposta tão rápida assim. Então, normalmente, se mede o valor que a gente tem, ele sempre está sendo referenciado nos últimos 3 meses. Por isso que não adianta, né? Muitas vezes quem tem diabetes vai fazer exame lá, vira um anjinho, né? Não come nada com carboidrato no dia anterior, faz lá em jejum intermitente e tal, e aí depois ele vai lá na glicemia em jejum, dá um valor super bonitinho lá, 80, 90, só que a hemoglobina glicada está lá, né? Para mostrar aí o quanto o indivíduo teve ou não alinhado aí com o tratamento aí do diabetes. Até mais.